Dr. Marlon, advogado eleitoral, ex-juiz eleitoral, e queria que o senhor conectasse essa nossa discussão com essa que é a notícia do momento, né? André Mendonça assumindo a relatoria do caso Master no Supremo Tribunal Federal. O que nós podemos esperar agora do novo relator? Quando a gente fala da necessidade de transparência e a expectativa da população que as instituições e os seus representantes sigam rigorosamente a legislação vigente, o que se esperava, por exemplo, do ministro Toffoli? O senhor mencionou as citações que ocorreram no celular de um banqueiro, um banco que está sendo investigado pela Suprema Corte, e o tal ministro citado era o relator do caso. O que o senhor entende que deveria ter acontecido? Uma saída voluntária? A tomada de decisão pela própria Corte ou por meio do presidente da Corte de tirar a relatoria desse magistrado? O que é possível, o que o senhor esperaria e espera agora do novo relator? O ministro Dias Toffoli, ele poderia ter poupado a si próprio e a todo o debate público, desde o primeiro momento, se afastando dessa direção. E com isso, eu não estou apontando e dizendo, ele praticou alguma ilegalidade. Não. Mas o fato é que as imagens e as mensagens eram tão fortes que justificavam essa proteção especial, especialmente quando nós falamos do Supremo Tribunal Federal. A chegada de um novo relator, eu acredito que deve ter ocorrido por sorteio, é o que acontece no Supremo. Deixa-se o relator, submete seu sistema de sorteio. Acredito que foi isso que aconteceu, é a regra. Cabe exceções, mas acredito ter sido isso que aconteceu. Seja ou não o que foi, o que levou a cair com o ministro André, é muito bom. Qualquer que fosse o outro ministro, que não fosse o próprio ministro Dias Toffoli, eu digo o seguinte, o jogo segue. Permite-se que o jogo tenha continuidade. Outro magistrado, com outra ligação, aliás, nenhuma ligação conhecida com esse tema em particular, vai presidir o caso e nós vamos, como brasileiros, continuar acompanhando e torcendo para que tudo seja devidamente elucidado e que todas as responsabilidades venham a lume, né? e sejam aplicadas as normas. Mas eu queria dar uma contribuição também. Eu tenho uma formação na sociologia, o meu doutorado foi na sociologia do direito. Essas questões dos índices sempre me ocuparam muito, até pela formação de pesquisador. E os índices de percepção, por mais que envolvam não exatamente o público em geral, como muito bem pontuado pelo Dr. Fernando, mas especialistas, mas também envolvem empresários, líderes empresariais, tem uma carga de subjetividade alta, o índice de percepção. E isso já está revelado, inclusive, no próprio nome do índice, que é índice de percepção da corrupção. O senhor acha que isso se descola da percepção do grande público, do cidadão? Não, tem uma certa proximidade. Não deixa de ter. Mas o que eu quero pontuar é o seguinte, é que quando fatores vêm a lume, inclusive por conta da atuação dos mecanismos de investigação, em lugar disso ser recebido como um sinal de que as instituições estão funcionando, gera o efeito oposto. Nossa, estamos com um problema de corrupção. Olha, ele veio à tona. Justamente muitas revelações vieram de atuações dos mais diversos órgãos. A Polícia Federal funcionando, o Ministério Público funcionando, os órgãos de controle, tribunais de contas funcionando, os dados vêm à tona e as pessoas se sentem fragilizadas. Só para concluir, eu era juiz numa pequena cidade do interior do Maranhão e fui fazer um trabalho de explanação para toda a comunidade. Eu ia junto com as pessoas da prefeitura, do Ministério Público, para falar sobre o problema dos crimes sexuais contra crianças, meninas. Tem até uma campanha no dia 29 de maio todo ano sobre isso. E eu, como juiz da infância e da juventude, ia falar. E logo depois que nós fazíamos isso, vinha um monte de denúncias. Quer dizer, eu posso dizer que antes havia pouco abuso? Não, havia pouca notificação. Pouca notificação. E essa notificação foi proporcionada por alguém que agitou
a notificação, que no caso eram as instituições locais funcionando. Então, acaba que as instituições funcionando, elas acabam num primeiro momento gerando essa sensação, nossa, temos um problema. E não apenas que as instituições começaram a operar de alguma maneira. Pois é, agora, professora Lígia, embora muitos imputem a responsabilidade pela corrupção às figuras poderosas de Brasília, né, os representantes do poder que trabalham no Legislativo, no Judiciário ou mesmo no Executivo Federal, é preciso trazer isso para uma reflexão de dia a dia, o quanto cada cidadão acaba contribuindo para essa cultura da corrupção, a pequena corrupção do dia a dia. Eu me lembro daquela propaganda do cigarro que tinha o jogador Gerson, que o slogan era justamente: se você quer levar vantagem em tudo, fume o cigarro tal. E aí se utilizaram dessa frase de efeito e transformaram na lei de Gerson, né? Aquilo que representava um pouco desse brasileiro malandro, né? Quer levar vantagem em tudo, quer passar o outro para trás, se receber troco a mais não vai devolver, enfim. No imaginário popular tem essa figura, né? Eu acho que ela perdura até hoje. Dá para a gente conectar esse cidadão que gosta de levar vantagem ou que acha normal, normaliza esse tipo de coisa com o que acontece em Brasília, nas instituições, com os poderosos, os desvios de centenas de milhões? Sim, a menor dúvida. Por quê? Porque você tem a parte de cima dando um exemplo de que nada vai acontecer, onde a impunidade reina e que influencia todo o aspecto cultural embaixo. Eu acho que, né, eu não gosto de dizer, o brasileiro é corrupto porque ele é corrupto e não há nada que a gente possa fazer. Estou tirando um dinheiro aqui porque todo mundo faz dessa forma. Eu odeio essas sentenças culturais dizendo que o problema da corrupção é cultural. Não, não é cultural. É um problema muito racional. Para quem trabalha, né, mais com o lado empresarial, é um problema racional. Você faz um cálculo racional e quem fez não fui eu, foi um economista da Universidade de Chicago, ganhador do Prêmio Nobel, foi Gary Becker, que desenvolveu uma teoria onde ele diz o seguinte: se eu sentir... Eu vou contar a história rapidinho, a história dele, como é que ele desenvolveu a teoria em 1963, se eu não me engano, ou 62. E depois ele publicou um paper, ganhou um prêmio Nobel depois, mais tarde, onde ele diz o seguinte: ele estava atrasado para uma reunião onde ele ia receber uma grande doação em dinheiro, e aí ele não tinha lugar para estacionar na Universidade de Chicago. Ele deu a volta, não tinha lugar. Aí, de repente, ele achou um lugar, mas era proibido estacionar. Ele deu mais uma volta, não tinha lugar, ele ia chegar atrasado. Ele estacionou ali. E aí foi correndo para a reunião, e aí ele começou a desenvolver a teoria, que em 1 minuto ele pensou o seguinte: não ia passar controle naquela hora, se passasse controle ia custar $100, o carro dele teria sido levado, guinchado, mas ia custar $100, e se ele atrasasse na reunião, ia custar, era uma reunião de $1 milhão. Então, valia, o benefício econômico era muito bom. Então, a hora que você vê que não tem controle, e se tiver controle, o que você vai pagar é muito pouco, você vai, sim, praticar o crime se o benefício econômico for grande. Era exatamente isso. A teoria é racional, não é mais elemento cultural, e é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa mudar o enforcement, ou seja, a gente precisa acabar com a impunidade no Brasil. E nós temos que dar o exemplo de onde? Da Corte Suprema. Seja através de um código de ética, que está bastante na moda também, seja através de decisão, né, com uma mudança de relatoria e tal. A única coisa que nós podemos dizer agora, eu acho que meus colegas concordam comigo, se havia dúvidas de que este caso não deveria estar no Supremo e deveria ir para a primeira instância, acho que essas dúvidas agora deixaram de existir, porque com o envolvimento de um ministro do Supremo, esse caso terá que ser julgado mesmo no Supremo Tribunal Federal. E espero que um código de ética com controle externo, porque a autorregulação parece que não está funcionando no Supremo, será muito bem-vindo para a sociedade brasileira e para a instituição Supremo Tribunal Federal. Vou aproveitar a deixa. Esse tópico tratado pela professora, doutor Fernando. Queria pedir sua análise e reflexão a respeito da situação que envolve o ministro Toffoli. Muitos falavam no dia de hoje, mas não tem a menor possibilidade do ministro continuar na relatoria do caso do Banco Master. Mas tem alguma condição de ele continuar na cadeira de ministro? Essa pergunta é a pergunta de 1 milhão aí, né?
Essa é uma pergunta muito delicada, porque o processo que nós estamos passando de fragilização das instituições, de deterioração das instituições, demanda que haja, de fato, uma reação de igual gravidade, de igual poder, para que consiga-se encontrar um equilíbrio, para que nós consigamos aí trazer de volta a confiança das instituições, a confiança dos analistas, dos especialistas, das empresas, das pessoas de modo geral, até mesmo para receberem um exemplo. Primeiro mecanismo em qualquer programa de compliance, ou compliance público, ou compliance privado, é o comprometimento da alta gestão. O exemplo vem de cima. É ali que é o início. Se o exemplo não está vindo de cima, é complicado conseguirmos uma cultura de integridade se essa é a esperada. Se não tivermos um exemplo vindo de cima de cultura de integridade, muito dificilmente o cidadão comum vai conseguir ali atuar com integridade, porque muitas vezes, até pelo jeitinho brasileiro, ele é visto ali como o bobo. Você não está se aproveitando ali, o esperto é o que fura a fila, não o que reclama. E aí uma ação dessa, de uma eventual queda de um ministro, traria, de uma certa forma, uma certa resposta drástica que poderia colocar as coisas nos devidos eixos. Claro, com o devido processo legal, com tudo, com o contraditório sendo respeitado, tudo, mas se chegar ali a provar que de fato ele estava envolvido e houver a consequência real, até porque outro mecanismo do compliance é a necessidade da resposta, da remediação, porque não podemos passar o pano. Essa expressão é uma pecha perigosíssima dentro da análise do risco reputacional. Quando nós entendemos que uma instituição passa o pano, ela tolera o desvio moral, essa instituição ela fica extremamente fragilizada. Então, se houver essa pecha em relação ao Supremo, de que ele passa o pano em relação ao ministro que cometeu crimes, se isso realmente for ali apurado e nada for feito, isso vai deteriorar as instituições brasileiras. Corremos o risco até de ir para uma situação pior no índice da percepção da corrupção, porque de fato teríamos ali a prova, com o devido processo legal, de um ministro de Supremo envolvido em crimes e nada sendo feito. Portanto, a queda com a devida apuração ali seria uma boa resposta. Claro, precisamos saber o que tem no celular do Vocaro, né? Porque dependendo de como for puxada a corda ali, eu acho que teremos uma situação de uma limpeza bem geral.